A igreja organismo é a igreja que penetra no inferno e sai do inferno a toda hora, resgatando as almas que lá estão. A igreja instituição é o contrário, o inferno penetra na igreja instituição, a hora que quer entra e sai para corromper e destruir a fé daqueles incautos ou daquelas pessoas que não estão realmente enraizadas nesta mensagem do Evangelho. A igreja organismo, ela penetra no inferno e ela resgata as almas que estão acorrentadas. A igreja instituição é aquela que é penetrada pelo inferno e destruída a comunhão e a fé dos santos. Bem-vindo! Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a todos os inscritos e se você é a primeira vez que está aqui ou ainda não se inscreveu, aproveite, entre para esta família e venha fazer parte da bênção. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que o alcance seja maior e mais pessoas venham a ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Jesus trabalhou no seu ministério o projeto de uma igreja organismo, uma igreja viva, atuante nesta terra como mensageira de uma mensagem poderosa, uma mensagem transformadora, uma mensagem do poder de Deus, o Evangelho. Jesus também trabalhou uma hierarquia orgânica nesta igreja, para a igreja dele. Ele não trabalhou a hierarquia tradicional de poder que nós conhecemos hoje, ao qual as pessoas disputam uns com os outros os cargos ou encargos e os títulos denominados aos quais eles almejam. Muito pelo contrário, ele trabalhou uma hierarquia orgânica. Quando os discípulos estavam discutindo entre eles qual seria o maior, ele respondeu: olha, o menor, este será o maior. É o contrário. Aquele que deseja ser maior precisa ser menor. É esta hierarquia. Não é aquela hierarquia de disputa, a hierarquia que causa divisões, a hierarquia que causa submissão inquestionável. Para conhecermos a verdadeira Igreja de Cristo, precisamos entender o que é a Igreja organismo, o que é a Igreja instituição, o que é religião e o que é religiosidade. Igreja organismo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a soma dos membros. Não é a soma das igrejas, não é a soma das denominações. O corpo de Cristo é a soma dos seus membros, ou seja, das pessoas que renunciaram a si mesmo e então se entregaram ao novo estilo de vida, que é crucificaram a sua vida, estão crucificadas com Cristo e desejaram e passaram a viver em novidade de vida. O corpo de Cristo é o organismo que se alimenta, se move e sobrevive no mundo hostil através da fé. É através da fé que a igreja organismo ela vai combatendo e ela vai se multiplicando e anunciando o poder de Deus e a chegada. A mensagem da igreja organismo o conteúdo desta mensagem é: o reino de Deus está presente. É chegado o reino de Deus aos homens. O corpo de Cristo é um povo justificado e chamados em um único propósito para desenvolver uma missão específica, que é, pela fé, a propagação deste Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja organismo é a igreja que penetra no inferno e sai do inferno a toda hora, resgatando as almas que lá estão. A igreja instituição é o contrário, o inferno penetra na igreja instituição, a hora que quer entra e sai para corromper e destruir a fé daqueles incautos ou daquelas pessoas que não estão realmente enraizadas nesta mensagem do Evangelho. A igreja
igreja organismo, ela penetra no inferno e ela resgata as almas que estão acorrentadas. A igreja instituição é aquela que é penetrada pelo inferno e destruída a comunhão e a fé dos santos. A igreja organismo, neste sentido, ela impõe autoridade, ela impõe respeito diante das trevas. Mas a igreja instituição, ela não tem a mesma dimensão, a mesma intensidade de poder ou autoridade. A igreja, como corpo de Cristo, se une como família em torno de uma aliança, em busca de um resultado comum. É como a família unida. A família unida, ela torna-se invencível, ela torna-se imbatível, porque ela gira em torno de um único propósito. Assim é a Igreja de Cristo, ela é constituída numa família, se une em torno de um propósito comum e vai em busca deste resultado. Para este propósito, ela tem o seu desenvolvimento baseado nesta missão, neste propósito, neste objetivo. Todos pensam neste propósito, pensam neste projeto, não pensam em si somente, não são egoístas e não são orgulhosos, elas pensam no conjunto e no desenvolvimento de todos. A igreja organismo, a igreja de Cristo, ela vive o que é verdadeiro e rejeita o que é falso. Ela vive o verdadeiro e rejeita o que é falso. Se você vê uma igreja, uma comunidade que não vive o que é verdadeiro, mas não rejeita o que é falso, não é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja organismo, a igreja de Cristo, ela é aquela que identifica o que parece verdadeiro, mas não é. Ela sabe discernir o que parece verdadeiro, porque tem muitas coisas, muitas palavras, muitas mensagens que nos agradam, que nós desejamos ouvir, mas no final é falsa, vai nos conduzir a um caminho errôneo, vai nos conduzir a tomar uma atitude totalmente errada, vai nos levar a um caminho sem saída. Então, a igreja de Cristo é aquela que sabe discernir o que parece verdadeiro, mas não é. Na igreja de Cristo, veja bem, escute bem, na igreja de Cristo não há pirâmide alimentar, onde todos se ajuntam, todos se ajudam, todos se compõem num único propósito. Não é uma igreja onde há uma pirâmide alimentar, onde a base, os que estão embaixo, trabalha para alimentar aqueles que estão no topo somente. Não, a verdadeira igreja organismo, ela é um corpo que trabalha em comum. O meu corpo, ele precisa de todos os membros para ter um trabalho único em comum ao meu bem-estar. É assim a igreja organismo, a igreja corpo de Cristo nesta terra. O que é a igreja instituição? É uma organização religiosa definida por nome, normas e regras que regem a sua funcionalidade. É uma organização religiosa definida por nome, normas e regras que definem e estabelecem a sua funcionalidade. Ela tem um conjunto de leis, ela tem um conjunto de regras, que é o seu regimento, o seu estatuto, as suas normas, que devem ser obedecidas. Então, é uma organização, ela tem aquele padrão estabelecido para seguir. A igreja organização, a igreja instituição, ela é identificada por um nome. Ela fixa um local, ela fixa data, ela fixa os momentos e horários das suas reuniões.
aí nas suas reuniões estão estabelecidos o que devem gerar em torno ali dos seus congressos, das suas festas, das suas comemorações. É tudo estabelecido através de regras. Na igreja instituição, há uma definição dos líderes, da hierarquia, a hierarquia tradicional, onde os cargos são compostos por degraus, o que não é na igreja organismo, onde a igualdade espiritual e a igualdade hierárquica, ela é definida como um só, porque todos trabalham para o bem do corpo. A igreja instituição, geralmente, ela é uma sociedade de consumo. Ela tem uma mensagem que precisa agradar, ela tem uma mensagem que precisa ser recebida pelos seus membros, para que os seus membros contribuam e assim ela possa sobreviver como instituição. É este o sistema da igreja instituição. Mas na frente nós vamos ver também que muitas coisas e muitas igrejas hoje se fazem parte de um sistema religioso. A igreja, a instituição, é uma sociedade não definida, às vezes, mas onde mais de 90% desta sociedade, da igreja instituição, da igreja organização, alimenta menos de 10%. Ou seja, muitos trabalham para alimentarem poucos. E esses poucos, que são alimentados pela maioria, às vezes quase nenhum trabalho desenvolvem. E, infelizmente, a igreja e a instituição, ela, às vezes, muitas das vezes, quase 100%. Não vamos aqui generalizar, mas vamos colocar 95% rejeita o verdadeiro e abraça o falso verdadeiro. Não é que ela abraça o falso, ela abraça o falso verdadeiro. Religião. O que é religião? Para a religião nós temos várias definições. Primeira, é uma escolha do indivíduo no sentido de busca de uma vida melhor, baseada em seus sentimentos de religiosidade. É uma escolha do indivíduo, ele faz uma escolha. Mas essa escolha é baseada numa busca de um viver melhor, de uma vida melhor, de uma vida mais de prosperidade, talvez, de uma vida mais de um elevo espiritual. Depende de cada indivíduo fazer essa escolha. Ele faz a escolha em busca de uma vida melhor, baseada nos seus sentimentos de religiosidade, naquilo que ele acha que é bom, naquilo que ele acha que é saudável, naquilo que ele acha que vai agradar a Deus, naqueles atos que ele vai praticar, naquele modo de vida. Ele baseia tudo isso para escolher a sua religião. Religião e religiosidade são as bases da sustentação dos conceitos morais e espirituais de cada indivíduo. Todo indivíduo ele tem os seus conceitos morais e espirituais. E a religião e a religiosidade é que vai definir quais são esses sentimentos ao qual ele está baseando. Aí ele vai definir a sua escolha, o seu modo de vida. Religião é uma escolha entre dois caminhos. Sempre que há uma religião, o religioso é porque ele escolheu, é porque ele definiu entre um caminho, dois ou vários caminhos, como é apresentado no mundo moderno. Mas praticamente é que é feita uma escolha entre dois caminhos. Porque um vai levar a Deus, outro vai distanciar de Deus. Religião é um conjunto de normas e conceitos que formam uma prática religiosa, ou seja, a religiosidade formada. Religião é um conjunto de normas e conceitos que formam uma prática religiosa.
Olhe, em cada lugar você vai notar que o religioso, ele pratica, o religioso praticante. A religiosidade é só para o praticante. Então ele vai praticar segundo aquele conjunto de normas que ele estabeleceu conforme os seus sentimentos. Então religião é justamente isso, é aquele que pratica a religiosidade. A religião não sobrevive. A religião não existe sem a religiosidade. Ela precisa da religiosidade para existir. A religiosidade pode existir sem religião. As pessoas podem terem seus sentimentos do certo ou errado, de agradar a Deus, praticarem os seus atos para agradarem a Deus ou não, ou agradar a quem quer que seja a sua religiosidade, sem uma religião definida. Mas a religião, ela precisa de uma religiosidade, ela precisa de algo que identifique as sua existência, a sua essência religiosa. A religiosidade não, é os sentimentos a qual em cada indivíduo que pratica conforme o seu pensamento e conforme o seu conhecimento e a sua escolha. Religiosidade são sentimentos que se identificam com um conjunto de normas e regras de uma ou mais organização religiosa. Religiosidade são sentimentos que se identificam com um conjunto de normas e regras de uma ou mais organização religiosa. Às vezes existem várias organizações religiosas que se identificam com os mesmos tipos de sentimentos. Nós encontramos isso nas igrejas evangélicas. Geralmente é o mesmo sentimento que identifica uma denominação, é o mesmo sentimento que identifica outra denominação. E as religiosidades são conjunto dessas normas e regras que vão definir a funcionalidade de cada denominação. A religiosidade é este conjunto de normas e regras. E prática, porque o religioso ele vai praticar conforme essas normas que ele abraçou, que ele está abraçando. Religiosidade são sentimentos baseados em princípios bíblicos, muitas das vezes distorcidos, que geram sentimentos de culpa e incapacidade cognitiva, que se tornam leis de aceitação. Vou repetir. Religiosidade são sentimentos baseados em princípios bíblicos, geralmente distorcidos, que geram sentimentos de culpa e incapacidade cognitiva, que se tornam leis de aceitação. São normas e regras, às vezes baseados em princípios bíblicos, porém distorcidos, porque a religiosidade ela não é perfeita. Sempre haverá, como ela é sentimento, um conjunto de sentimento, ela precisa ser falha. Por quê? Porque tudo que se diz sentimentos é discutível, é questionável. O único sentimento apresentados que não são questionáveis são os sentimentos criados por doutrinas universais bíblicas. Mas a religiosidade, ela apenas é baseada em princípios bíblicos. Então, por isso, são distorcidos porque geram uma culpa. Gera uma culpa e incapacidade cognitiva, onde a pessoa não vai mais ter a liberdade de questionar, de pensar. Ele não vai pensar, ele vai se enquadrar naquelas normas, ele vai se enquadrar naquelas regras, e ele vai ficar apenas dentro dessas duas paredes, pensando nessas normas, pensando nessas regras, e ele vai praticar os seus atos definidos por essas regras que ele abraçou, porque é a sua religiosidade. E então ele vai sentir sempre uma culpa e a necessidade de praticar
melhorar cada vez mais. Por isso é que o sistema da organização religiosa impede o desenvolvimento cognitivo, onde o indivíduo ele passa a não questionar, passa a não pensar. E por não questionar, por não pensar, por não olhar para onde está o princípio, de onde veio o princípio, ele acha que aquilo é realmente o certo e ele é impedido, o seu pensamento começa a morrer, porque ele aceitou aquelas regras que se tornam lei e ele passa a ser dominado por este sistema institucional. Ele passa a ser apenas fantoche religioso ali da instituição ou da organização religiosa, o que vai levar ao complemento do sistema religioso. Neste sentido, a religiosidade condena. A religiosidade condena. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito e lei de vida. Isso, para aquele que está em Cristo, não há mais condenação, porque a religiosidade, ele está escrevendo isso para os romanos, condena o indivíduo. A religiosidade, baseada em princípios bíblicos distorcidos, ela é alicerçada em textos fora de contexto, o que vira pretexto para a dominação. Muitos líderes religiosos, eles estão dominando os seus fiéis, o seu rebanho, porque eles pegam textos isolados e ali eles passam a sua visão, a sua regra, e em cima disso eles criam novas leis, novas normas e regras, as quais os indivíduos ficam literalmente presos. Literalmente presos por não discernir o que é verdadeiro, mas abraçando o que parece verdadeiro. Sistema religioso. O sistema religioso é quando várias organizações religiosas fazem uso e prática de normas e regras ou leis extraídas de princípios bíblicos distorcidos comuns entre elas. Quando várias denominações, quando várias organizações religiosas, elas começam a fazerem prática e uso de normas e leis, regras que são comuns entre elas, é formado o sistema religioso, as quais os membros não diferem um do outro, porque a prática de A é a mesma prática de B, a prática de C é a mesma prática de A e de B. Mas neste sistema religioso termina sendo maléfico, termina sendo prejudicial à saúde espiritual do indivíduo, porque esse sistema ele é controverso, é falível e não vai levar o indivíduo a sair do seu lugar, porque ele é baseado em princípios distorcidos para dominação e política entre os seus adeptos. Esses princípios do sistema religioso são princípios distorcidos. Não precisamos nem lembrar aqui, porque não é o caso. Por eles serem distorcidos e práticas comuns que parecem benéficas, eles vão causar muitas reações adversas. Igual quando você toma um remédio para uma coisa, para uma patologia, mas esse remédio ele faz várias reações adversas, causando outros problemas no seu organismo. É assim um sistema religioso. Primeira, impede a capacidade cognitiva. Ele não permite que o inimigo questione, que o indivíduo questione as suas normas e as suas regras. Este sistema ele torna
todos adeptos iguais. Por que tornam todos adeptos iguais? Às vezes você vai encontrar, nós encontramos algumas organizações religiosas que transformam, às vezes, a identificação de seus membros favorável. Mas o que está por trás? É a dominação. Porque um povo igual é muito mais fácil dominar. É muito mais fácil. Quando há diversidade de pensamentos, torna-se difícil para o líder exercer o domínio. Mas quando há uma unanimidade de pensamento, um pensamento único, um perfil único, é muito mais fácil todos serem dominados. É por isso que a Bíblia é um livro que muitos usam para dominar os outros. A Bíblia ela tem sido o instrumento, a ferramenta de domínio de muitos homens sobre outros, mas ela não é um livro de domínio, ela é um livro de libertação. Todos iguais ficam parecendo robôs da fé. Você já viu o sistema religioso de algumas denominações, as quais, às vezes, o líder é imitado? Ele é imitado até no seu jeito de falar, na sua voz. Tudo que ele faz é imitado. São pessoas que apenas sabem imitar e transmitir aquilo que ouvem. Aquilo que ouvem, sem questionamento, sem comparação. Eles não fazem igual aqueles crentes primitivos que Paulo vai relatar ali. Olha, eles comparavam com as Escrituras. É o robôs da fé. Ele compra tudo que é vendido no seu sistema religioso. Ele absorve tudo que é dito. Ele pratica tudo que é ensinado e não questiona. Isto é o sistema religioso, porque ele é impedido de pensar. O seu conhecimento é baseado apenas naquilo e é levado a uma obediência cega, a uma obediência limitada. O que isso provoca? Estabelece um fanatismo. Eu sou assembleiano, e a Assembleia de Deus é a única igreja pura e verdadeira que vai me levar ao céu. Isto é fanatismo religioso. Isto é fanatismo religioso. Eu não aceito a outra denominação. Eu estou citando a Assembleia de Deus porque eu sou membro da Assembleia de Deus. Eu creio na Bíblia, eu não creio na Assembleia de Deus. É uma grande diferença que tem se espalhado no meio evangélico. Muitos creem na sua denominação e acreditam na Bíblia. Eu creio na Bíblia de Deus, mas nem só por isso eu deixo de reconhecer as outras denominações. O irmão que é de outra denominação, que pertence a outra denominação evangélica, ele é meu irmão em Cristo Jesus. Mas se uma denominação, que ela faz parte do sistema religioso e criou o fanatismo, ela rejeita membros de outras denominações. Nos seus cultos, nas suas reuniões denominacionais, não apresentam pessoas de outras denominações. Às vezes encontramos pastores de algumas denominações que visitam outra denominação, mas não são nem apresentados por causa do fanatismo religioso. E tem algumas denominações que chegam até o cúmulo do fanatismo de não servir ceia, que é a ceia do Senhor, ou ela deixa de ser do Senhor no momento que a denominação impede membros, pessoas de outras denominações a participarem. A mesa do Senhor é aberta. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. O sistema religioso, ele cria todas essas proibições, porque as igrejas se tornaram apenas o alvo de arrecadações financeiras, aonde é vendido de tudo em algumas, e as reuniões servem apenas para arrecadar
Infelizmente, esta é a realidade. Eu não estou citando nenhuma denominação específica aqui, mas estou dizendo que aquela que rejeita a outra denominação, ela criou um fanatismo religioso. E esse fanatismo é maligno, é maléfico para a vida espiritual, porque o fanático ele se perde no final da caminhada. O fanático ele se perde no final da caminhada. Ele caminha vários anos, ele pratica a sua religiosidade vários anos, mas quando chega no final da sua caminhada, ele não pode dizer igual o apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, agora me espera. Não, porque ele se perdeu no final da caminhada, ele foi apenas um fanático. Ele não creu, ele creu na denominação, ele creu no sistema religioso, ele apenas defendia as suas vestes religiosas. Por que existem tantas igrejas? A resposta mais correta é porque igreja é coisa de gente. Não é o pluralismo, não é a diversidade, não. É porque igreja é coisa de gente. Por isso que Jesus Cristo, ele disse para o apóstolo Pedro sobre esta rocha: mas tu és pedacinho de pedra, tu és fragmento de pedra, viu, Pedro? E a minha igreja será edificada sobre a rocha, mas precisa dos fragmentos para ser erguida, ou seja, pessoas. O corpo de Cristo é constituído de pessoas justificadas e chamadas para, em torno de uma aliança, em torno de um objetivo, buscar um resultado que é uma missão, a propagação do Evangelho de Cristo. Uma mensagem poderosa, uma mensagem transformadora. O sistema religioso não identifica o que apenas parece verdadeiro, não. Ele não se preocupa em, olha, se parece que está na Bíblia, eu não quero nem saber. Parece, tá bom, tá bom. Acho que isso aqui é verdadeiro, tá bom. Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado nós sabemos que não é verídico, pois nem todos os caminhos levam a Deus e nem todos os caminhos levam a Roma. O sistema religioso ele estabelece uma pirâmide alimentar, onde a base alimenta quem está no topo. Toda denominação que faz parte desse sistema, ela está apenas vivendo, sobrevivendo fora do organismo que é a Igreja de Cristo. Ela passou a ser apenas uma instituição religiosa, apenas uma organização religiosa. E é o que nós vemos acontecer no mundo hoje. Por isso que há várias denominações perdendo membros, porque os membros eles estão saindo em busca de algo melhor. E viver desigrejado não é sair do sistema. Sair de um sistema e entrar em outro é apenas mudar de endereço. É apenas mudar de camisa. Mas a verdadeira Igreja de Cristo é o organismo. É aquela que precisa da comunhão. Não há. Por isso que o capítulo 10 do escritor aos Hebreus, ele nos manda, ele nos orienta a congregar. Eu posso congregar na Assembleia de Deus enquanto quiser. A igreja não poderá me inserir no sistema religioso. Porque o meu conhecimento e o meu questionamento me fazem fazer parte da igreja organismo. Mas em muitos lugares já encontramos líderes caminhando, fazendo parte do sistema religioso maligno que está levando até mesmo igrejas da nossa Assembleia de Deus a se lançarem no precipício. Porque eu disse atrás, eu não creio na Assembleia de Deus. Eu congrego, sou membro, faço parte da instituição religiosa, mas eu faço parte também da igreja organismo. E a igreja instituição ela pode me desligar, mas a igreja organismo eu faço parte desse corpo.
Só depende do indivíduo se desligar dele mesmo, deste corpo de Cristo. O corpo de Cristo não depende das normas e não depende das regras, das denominações. Ele é autossuficiente em si mesmo para proporcionar uma vida espiritual saudável e libertar todo aquele que está oprimido nas garras do inimigo. Esta é a grande verdade. O corpo de Cristo, o organismo, a igreja de Cristo, não depende da igreja organização. Mas a igreja organização só sobrevive com a igreja organismo. Esta é a grande realidade. Mas cada indivíduo pode ficar na igreja instituição sem ser inserido no sistema religioso, mas sendo inserido no organismo do corpo de Cristo. Você ficou até aqui, meu irmão em Cristo Jesus. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva, aproveite, entre para esta família, venha nos abençoar com a sua inscrição. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e eu te convido a estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que o Senhor continue abençoando sua vida.